delegado de polícia, Renato de Alcino. Doutor Renato, seja bem-vindo, né, mais uma vez aqui ao Imbara Notícias. Bom dia. Bom dia, Bruna, Carlos, Natália, né, que está aí remota. Para mim sempre é uma alegria, né, vir aqui na Rádio Imbara, estar com vocês, levando notícia para as pessoas aqui em Araxá. E hoje vindo aqui numa condição diferente, né? Vindo aqui hoje como diretor sindical, diretor do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais. Nós estamos aqui na condição de cedido ao sindicato, em licença sindical, e à disposição para falarmos um pouco sobre as lutas dos delegados, as lutas que nós precisamos ter em relação à autonomia, não só da carreira de delegado de polícia, mas como a Polícia Civil como um todo, para que ela tenha condições de investigar de maneira irrestrita, né, com base em princípios da impessoalidade, da moralidade. Também vamos tratar aqui de assuntos caros para o funcionalismo, que é a questão da recomposição, né, das perdas inflacionárias dos órgãos de segurança pública, e também podemos abordar aqui assuntos relacionados ao regime de recuperação fiscal, que no nosso ponto de vista é muito ruim para o Estado de Minas. Doutor Renato, até um desses pontos, né, que o senhor fala, que vem sendo, né, a maior cobrança que a gente vem acompanhando também pela mídia, que é essa cobrança quanto à área, né, da recomposição salarial dos servidores públicos, né, da Polícia Civil. A gente está vendo diversas recomposições salariais acontecendo, né, do alto escalão, da área da educação e outras recomposições, mas há quanto tempo a segurança, a Polícia Civil não recebe essa recomposição salarial? Bruno, nós temos aqui um histórico desde 2015 que a gente não tem, né, recomposição realizada de maneira correta. E no caso da segurança pública, nós temos algumas questões que a tornam de maneira particular, vamos dizer assim, preterida pelo governo. Nós tivemos promessas, né, em 2019, e na sequência também promessas de que essa recomposição, inclusive com projetos de lei tramitando na Assembleia, de que essa recomposição ela aconteceria para a segurança pública. Isso foi ajustado lá em 2019 e essa recomposição ela não aconteceu. Tá? São recomposições inflacionárias que nós temos aí desde 2015. Nós tivemos, entre 2015 e 2022, uma situação de inflação de 59,47%. Né? Em 2019, houve uma promessa de que nós teríamos a recomposição, só que, infelizmente, diferente do que havia sido prometido pelo governo, nós tivemos apenas 13%, e na sequência, em 2022, mais 10,06%, totalizando cerca de 24%. Né? Hoje, as forças de segurança, não apenas a Polícia Civil, a Polícia Militar, né, a Polícia Penal, os agentes socioeducativos, toda essa força de segurança do Estado de Minas, nós estamos lutando, nós estamos tentando sensibilizar o governo, mostrando que isso é necessário, mostrando que é preciso valorizar esses servidores, que é preciso, sobretudo, cumprir o que foi prometido. Cumprir aquilo que foi prometido. Então, a nossa mobilização das entidades de classe, do sindicato, dos delegados de polícia, é sobretudo esse período, essa defasagem, esse percentual que não foi atingido nas propostas legislativas enviadas pelo governo, que é de cerca de 35%. Doutor Renato, e quando a gente ouve, né, falar das questões da desvalorização do profissional de segurança pública, o que acho que a população mais teme é paralisação. A gente teve, historicamente, se não me engano, em 2014, 2015, né, uma paralisação que aconteceu. Existe, né, o Sindipom Minas, ele fala sobre paralisação, apesar que existem legislaturas também que falam, né, sobre paralisação. Vou pedir para que o senhor explique isso, porque a gente sabe da importância que é essa questão do salarial da segurança pública, até mesmo para que os próprios servidores estejam motivados. É um trabalho que necessita de total motivação desses servidores também, para que ele, é claro, né, que existe ali o dever, o juramento, né, que é feito da Polícia Civil, mas o salário, como qualquer outro servidor, qualquer outro trabalhador, é um grande motivador desse profissional. Então, eu gostaria que os senhores comentassem, né, essas questões, tanto de paralisação quanto de motivação dos profissionais. Perfeito. Tem uma expressão muito comum, principalmente nos ambientes militares, né, que a tropa tem que estar motivada. Né? E também tem o sono do príncipe, né, depende do soldo do soldado, isso aí do livro do Maquiavel. São reflexões que a gente tem que fazer. Né? O Estado de Minas Gerais, pelas suas dimensões e complexidade, veja bem, nós temos aqui fronteira com São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás.
É uma situação extremamente delicada para que a gente possa enfrentar a criminalidade. É uma criminalidade bem diversificada quando a gente envolve investigações de organizações criminosas. Mas a gente tem dado conta com muito êxito. As polícias têm dado conta com muito êxito. O que a gente precisa é que esses policiais sejam reconhecidos, sejam valorizados e aquilo que foi prometido seja cumprido. A segurança pública, tá? Os agentes de segurança pública e, sobretudo, as suas entidades representativas, os sindicatos, as associações, elas sempre pautam pelo diálogo. Sempre. Foi assim em 2019, sempre vai discutir, vai pedir a porta para que esteja aberta, para que a gente possa apresentar as nossas demandas, para que a gente possa chegar num consenso de maneira republicana, diplomática. Sempre assim. Quando você tem uma resistência muito grande, naturalmente você tem que mobilizar. Você tem que chamar a atenção da sociedade. Fala, olha, não está legal, foi prometida a recomposição, ela não foi feita, e você mora num estado em que a segurança pública te dá um resultado tão positivo, a ponto de que o próprio governo traz isso de maneira ampla, como sendo algo muito benéfico. Nós aqui estamos em Araxá, né, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do qual eu faço parte, sou membro, publicou Araxá nas cidades mais seguras do país, em Minas, né, fora desse mapa de violência. Isso se deve ao trabalho das forças de segurança, eu vou falar sobre isso. Servidores. É o trabalho desses servidores. É uma engenharia de segurança pública moderna e comprometida. Agora, nós precisamos que o governo também tenha o mesmo comprometimento conosco. Tá? Não adianta, nós temos os levantamentos relacionados com a questão fiscal, nós temos todo o apelo, né, social em torno da valorização dos servidores de segurança pública, e a gente precisa que o governo tenha espaço para que venha esse diálogo e reconheça essas nossas necessidades. Sobre paralisação, a paralisação ela nunca foi para os policiais uma situação de primeira ordem. Nunca foi, Bruna. Ela só chegava nas hipóteses de muita negociação frustrada ou tentativas frustradas, em que era necessário chamar atenção. Hoje existe uma série de restrições em relação à paralisação de órgãos de segurança pública. Ou seja, não existe previsão de paralisação, greve, algo do gênero. Tá certo? Não existe. O que nós temos são movimentos internos de todas as polícias, que são movimentos tendentes a chamar a atenção da sociedade para a nossa causa. Chamar a atenção da sociedade para algo que é muito caro para os mineiros e para as mineiras, o que é a segurança dos seus. Então nós precisamos chamar a atenção para isso. Nós não temos a mesma visibilidade do governo, que tem os seus mecanismos de comunicação, nós não temos enquanto entidade, e os servidores diuturnamente das polícias estão sempre imbuídos na defesa do cidadão. Muitas vezes nem tem tempo para deslocar, para comparecer, por exemplo, amanhã, na nossa mobilização na Assembleia Legislativa. Porque eles estão aonde? Defendendo o cidadão. Eles estão aonde? Eles estão investidos naquela função de estar entregando ao Estado de Minas uma segurança de qualidade. Agora, é preciso, por outro lado, que os parlamentares que estão na Assembleia Legislativa, é preciso, por outro lado, que os governantes que estão lá no Poder Executivo, eles tenham compreensão, cumpram o que foi prometido e conceda a recomposição inflacionária, tá bom, Bruna? Eu não estou falando aqui de aumento. Sim, é a recomposição que está dentro da lei, né, que está prevista. Como se diz assim, é o básico, né, o que é a obrigação do Estado ter concedido. É a obrigação do Estado. Concedeu a educação, nós sabemos a circunstância, concedeu para o alto escalão, no volume muito alto, né? Nós acompanhamos isso. Por que não fez isso paulatinamente também para o secretariado? Tá certo, Bruno, o secretariado tem que ganhar. Um secretário do Estado em Minas Gerais, a importância e complexidade do seu, não tem que ganhar R$10 mil mesmo, tá certo, ele não pode ganhar isso mesmo, não. Ele tem que ter uma remuneração digna. Peraí, mas por que o volume que foi passado de uma vez só? Por que não cumpriu aquilo que havia ajustado com as polícias, com as entidades de classe? Aquilo que havia, inclusive, sido anunciado e proposto em texto legislativo. Por que não foi cumprido? Então nós estamos cobrando isso. Que haja recomposição, que haja reconhecimento dessas nossas energias, para que o cidadão possa, né, continuar tendo a segurança de qualidade. E a gente pede, né, o cidadão, a pessoa que está nos ouvindo, que nos apoie nessa causa, sabe? A gente continua trabalhando, estou falando, não tem paralisação, a gente continua trabalhando, a gente continua entregando, as pessoas vão procurar as unidades, vão procurar a Polícia Militar, a Polícia Civil, vai ter
né, dadas as nossas limitações, porque nós temos muitas limitações, seja ela estrutural, seja ela de pessoal, nós temos limitações, mas mesmo dentro dessas limitações, a gente consegue entregar um bom resultado para o Estado de Minas. Tá aí, os números não deixam mentir. Então, o cidadão, neste momento que a gente precisa, que ele nos apoie nas redes sociais, que eles venham com a gente na nossa bandeira, que a gente possa caminhar com apoio social e reconhecer a necessidade dessa recomposição. Agora, doutor Renato, quando a gente fala do trabalho da Polícia Civil, né, não para só na questão da recomposição salarial, né, no próprio sucateamento, né, de delegacias pelo Estado. Condição de trabalho. A gente teve, algum tempo atrás, uma própria reportagem lá em Belo Horizonte, mostrando as condições de um ML lá na capital Belo Horizonte, que foi muito utilizado quando da tragédia de Brumadinho. A gente tem um exemplo aqui do ML de Araxá, que desde a sua inauguração, isso há 15, 20 anos atrás, nunca Araxá, foi reformado. Né, que precisa mudar de a própria delegacia aqui, que já foi anunciado que vai mudar para o Expo Minas, já tem quase um ano, né? E até agora nada, né? Então, ultrapassa, né, somente a questão salarial, né? Meu amigo Carlos, muito mais. Você está falando de estrutura, sabe? Eu já trabalhei em vários pontos do Estado de Minas, em Araxá, inclusive. É uma dificuldade para você fazer o mínimo. Se você não tem um convênio adequado com as prefeituras, olha para você ver o município arcando com a despesa que é do Estado. No caso aqui de Araxá, um convênio robusto, que permite que a gente faça uma entrega um pouco melhor. Aí você tem outros lugares que você não tem esses apoio. E outro detalhe, Bruno, hein? É importante registrar, nós estamos aqui em Araxá, é importante registrar. Aqui em Araxá, a sociedade se envolve com a segurança. Nós temos um dos COSEPs mais ativos. COSEP nada mais é que a sociedade falando, olha, polícia, eu quero que você, né, hoje é presidida pelo Major Lemos, tem aqui pelo lado do Márcio, nós queremos, polícia, que você entregue o melhor. E como é que a sociedade faz? Ela se une, seja por meio da sociedade civil organizada, por pessoas físicas, ou mesmo o Poder Judiciário, o Ministério, se une e fala, polícia, o que está faltando? É combustível? É reparo de viatura? Aí você delega isso. Nós estamos aqui numa cidade próspera, que é Araxá. Mas e os outros colegas? E os outros colegas que não têm a mesma referência? Estão trabalhando em situações degradantes, sabe? Degradantes. É falta de viatura, é ambientes muito ruins, sabe? Insalubres para trabalho. E não é exceção. Viu, Carlos? É triste falar isso, mas é regra. É regra. E os nossos policiais civis, sobretudo, estão lá se dedicando. Toda visita institucional que os sindicatos delegados fez nos últimos anos, todas as visitas institucionais confirmaram a precariedade das condições de trabalho dos nossos colegas. A gente denuncia, a gente fala, a gente cobra, e você não tem uma política estatuída para reverter isso, Bruna. O que para nós é uma tristeza, viu, Carlos? Você não tem uma política que vai... Olha, tem um político que vai ter uma mudança. Não tem. A Polícia Civil hoje, no seu orçamento, ela carece de recursos para fazer esses movimentos. Nem a própria chefia, alto escalão da polícia, tem hoje condições de estar fazendo isso. Por quê? Os recursos não são devidamente alocados para você dar esse feedback para o policial que está ali na ponta e que precisa, sim, de condições adequadas de trabalho. Sobretudo, Carlos, porque quem vai procurar a delegacia é aquele indivíduo, né, que muitas vezes foi vítima de uma ação, que está sendo intimado e vai ali estar submetido a um ambiente, muitas das vezes insalubre, inadequado para um atendimento ao cidadão mineiro. Com certeza. Quando o senhor fala de locais insalubres, né, para trabalhar, inclusive a gente teve aquele caso, né, que se tornou público e conhecido no país todo, que foi aquele suicídio de uma escrivã de polícia, né, que era assediada no local de trabalho, talvez falta até mesmo de uma estrutura psicológica, né, para amparar esses profissionais, né, um respaldo maior, né, de trabalho para essas equipes, né? Existe a gente, né, tem evoluído, né, cada dia que passa com a morte da escrivã, né, a triste, o trágico evento envolvendo a escrivã, e tem evoluído uma série de iniciativas relacionadas à saúde mental dos policiais, destacadamente dos policiais civis. Tem que ter acompanhamento, sabe? Precisa que o Estado dê uma condição adequada de acompanhamento psicológico, de motivação, sabe? A construção de líderes, que são muitas das vezes os delegados de polícia, que compreendam esse cenário, consigam evoluir com essas pessoas, no sentido de trazê-las para normalmente o ambiente de trabalho, no sentido de motivá-las. Então, assim, a gente está vendo uma série de medidas relacionadas a isso, uma mudança de postura em relação ao próprio governo, uma evolução triste, Carlos, que uma evolução dessa precise, né, de um evento tão trágico que foi a morte da escrivã. E sobre as questões das condições de trabalho, muitas das vezes, Carlos, é muito mais do que isso,
sabe? Nós, os sindicatos delegados, agora acompanhando de uma forma mais próxima, de forma mais próxima, a gente vê uma série de questões relacionadas à categoria. Que nós, delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais, não temos reconhecido uma série de prerrogativas e direitos que outros colegas em outros estados têm. Aí você olha para outros estados, com condição financeira, inclusive, aquém da do Estado de Minas Gerais, e você tem uma série de prerrogativas e direitos reconhecidos pelo Estado. E aqui em Minas, não. Então, aqui em Minas, você tem delegados, nesse trabalho nosso no sindicato, a gente tem acompanhado delegados que estão respondendo por 4, 5 cidades, respondendo por 60 mil habitantes, 70 mil habitantes, 2 comarcas, sabe? Aqui mesmo na nossa região tem cidades que você não tem um delegado ali estabelecido, você tem que um outro delegado responder, que nós chamamos lá de ampliação de competência. Você não tem políticas de incentivo de capacitação, de qualificação, então você não tem uma política para incentivar o policial civil a continuar se graduando, continuar se especializando. E como é que você faz isso? Você tem que criar um adicional de qualificação, você tem que retribuir aquele indivíduo que quer, de alguma maneira, se prosperar, tá? Outras questões, você tem que blindar a instituição de influências externas, sejam elas políticas, econômicas. Você tem que blindar a instituição é importante. A gente tem visto aí, até no cenário nacional, como que essas instituições ficam vulneráveis a interesses outros. É estranho, Bruna. É estranho quando você vê uma pessoa debruçar muito seus olhos sobre um órgão de segurança que faz investigação. É estranho, porque qual é o interesse desse indivíduo em torno desse objeto que é a Polícia Civil? Então, a luta nossa também, a autonomia do órgão, a autonomia das suas instâncias gerenciais, a autonomia do órgão em relação a esse poder de investigação que é necessário para a sociedade, é necessário para a democracia, e que ele seja feito de maneira impessoal, imparcial, mas que ele seja contundente, Carlos. Tá? Que ele ocorra, que seja bem feito, que ele traga resultados positivos para mudar o nosso cenário. Nós temos um cenário agora, aliás, que se aproxima, está fora do nosso contexto aqui, mas é importante a gente falar, Bruno. Nós temos um cenário que se aproxima agora, que é a abertura, né, da temporada do Caixa 2. Não é mesmo? Aqui nós temos eleição, não temos? Sim. E nós temos aí exemplos recentes, inclusive de âmbito nacional, da questão que envolve a utilização de recursos, né, para campanhas que não estão contabilizadas. Não é mesmo? Nós tivemos lá atrás, no passado, a questão do mensalão. De lá para cá nós tivemos N notícias em torno disso. E ano que vem tem eleição. E eleição tem demanda de recurso financeiro. Aí o cidadão, Carlos, o indivíduo que se envolve, ele tem que ter a consciência social em torno desse assunto. E como é que é isso? Se você é um prestador de serviço, emite a nota. Tem o regulamento do Tribunal Superior Eleitoral, emite a nota, o CNPJ para aquela determinada campanha. Se você é um prestador de serviço, o indivíduo, né, que chama de formiguinha, exige lá o seu recibo, porque amanhã ou depois você vai colaborar para reduzir a incidência desses recursos que não são contabilizados perante os órgãos oficiais de controle. No caso, o Tribunal Superior à Justiça Eleitoral. E como é que você contribui com isso? Exigindo essas notas, tudo, evitar de que... Porque Caixa 2, Bruno, vamos ser francos, Caixa 2 é recurso que, no mínimo, de origem duvidosa. É aquele indivíduo que muitas vezes não pode doar, doa. É aquele recurso que a origem é desconhecida, ou mesmo de natureza ilícita. Então nós, a sociedade, a gente tem condição de se mobilizar e mudar esse cenário, tá certo? Por que eu estou fazendo esse link? Porque é atribuição da Polícia Civil, né? Onde não tem as unidades da Polícia Federal, e onde você não tem questões que envolvam recurso federal, ou mesmo a fato de natureza de matéria federal, é importante que a Polícia Civil esteja ali com toda a sua autonomia para fazer as devidas apurações e esclarecimentos. Doutor Renato, eu vou pedir um minuto para o senhor, a gente vai fazer um intervalo, os nossos ouvintes podem participar com a gente sobre as pautas, né, na nossa live pelo Facebook ou também pelo nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho a gente continua, né, a gente vai voltar e vamos falar também de questão de orçamento do Estado, posicionamento dos sindicatos delegados da Polícia de Minas. Voltando na questão, né, da concessão da recomposição, né, desse pedido, dessa recomposição, até os deputados da base do governo têm defendido muito as questões
de orçamento do governo, né? Qual que é o posicionamento do sindicato frente a esses posicionamentos que estão sendo colocados pelos defensores, né? Os que vão contra o projeto de recomposição, que é a questão de verba, de arrecadação. Qual que é o posicionamento do sindicato? Bruna, nós vamos entrar aqui num outro assunto extremamente caro para os mineiros e para as mineiras, que é o chamado regime de recuperação fiscal. Nós avaliamos, e a gente tem entre as entidades o Sindifisco, que são pessoas extremamente capacitadas, que conseguem avaliar a questão orçamentária do governo do Estado, e avaliam, nós, entidade, avaliamos que a forma com que está proposto esse regime de recuperação fiscal, e o argumento é o mesmo, a questão orçamentária, não é adequada para os mineiros e para as mineiras. Tá certo? A gente vê isso como um desmonte do serviço público. Você restringir a questão que envolve as recomposições salariais, concursos, você vai reduzir as entregas das áreas do serviço público mineiro. Estamos falando de saúde, de segurança, de educação, investimento nessas áreas, desmotivação desses servidores que estarão ali e não poderão sofrer esses eventuais reajustes dos seus salários. Então, assim, a gente vê com muita preocupação. Aliás, amanhã terá um movimento, esse movimento é contra esse desmonte que se pretende fazer com o serviço público, né, no estado de Minas Gerais. Essa movimentação de amanhã em relação à questão que envolve o regime de recuperação fiscal e esses argumentos, sabe? Vamos trazer essa situação para o ouvinte de maneira mais simples. Imagina você tem uma determinada pessoa. Nós temos aí recentemente, né? Se está ruim demais o orçamento, por que houve aquela lei que isentou as locadoras de tributação em determinadas ações, em determinadas transações comerciais que essas locadoras realizam? O orçamento está ruim só para uma faixa de pessoas, que é funcionalismo, serviço público? Não está ruim? Por que você renuncia a determinadas verbas tributárias, ou então você deixa de arrecadar determinadas transações? Então vamos pegar essa situação, regime de recuperação fiscal, esse argumento do orçamento, essa questão que envolve essas renúncias aí, esse deixar de arrecadar recursos por meio de tributos. Imagina só, você está na sua casa, você é um pai de família, e você tem uma restrição financeira na sua vida, e você chama a família, chama lá os filhos, chama lá a esposa, e fala, a partir de agora nós vamos ter que fazer algumas contenções. Então, olha, filha, você não vai ter mais essa internet, olha, filho, você não vai ter mais essa academia, olha, esposa, esse item que nós compramos todos os meses aqui, nós não vamos mais poder comprar, são itens supérfluos, então mais adiante, então nós vamos restringir nosso orçamento aqui em 20%. Tudo hipoteticamente, tá, Bruno? Só pra gente poder... Vamos reduzir nossas despesas aqui, vamos reduzir isso, vamos reduzir aquilo. E chama a família, faz uma reunião e dá essa notícia. E a família, olha, tudo bem, pai, tudo bem, esposo. Vamos reduzir mesmo, né? Vamos conter gastos, né? Tá difícil, vamos conter em 20% aqui. E aí o pai fala, não, tudo bem, não vamos conseguir economizar aí, hipoteticamente, né? R$1.000 por mês. A família, não, estamos juntos, né? Daqui a um ano a gente retoma essas questões todas aí, beleza. Aí no final dessa reunião familiar, o pai chega para a família e fala o seguinte, não, agora esses R$1.000 que nós economizamos, eu vou passar ele lá pro nosso vizinho, tá? Mas por quê, pai? Não, ele comprou um Camaro, ele tem que abastecer o Camaro dele, tá? E o Camaro gasta muito, então comprou um carro de luxo, nós temos que dar uma força para ele. Então nesses R$1.000 que eu vou economizar tirando essas coisas de vocês aqui, eu vou passar pro meu vizinho aqui, para ele abastecer o Camaro dele. Aí eu falo, família, peraí. E assim tá a gente. Não tem dinheiro, não tem recurso, não tem nada. Você tem que tirar do funcionalismo, você tem que tirar de quem verdadeiramente move esse Estado, que é o funcionalismo público. A partir dele você consegue colocar regras em relação, inclusive, às transações que envolvem o ambiente comercial, privado, empresarial. Você consegue estabelecer uma série de itens que são necessários para a sobrevivência do Estado. Ninguém discute e ninguém descarta a importância e necessidade do ambiente privado para um Estado, para a formação de uma democracia, mas nós precisamos de controle, precisamos de itens, precisamos de servidores públicos para fazer esses controles, para fazer o Estado girar e, sobretudo, para dar uma condição social para todos os mineiros e as mineiras. Agora, se você vai lá na Assembleia, antes de aprovar o seu regime de recuperação fiscal e abre mão de uma verba vinda que poderia vir de uma tributação de determinado movimento das locadoras,
Locadoras essas que foram... Aí o governo não tem o direito de falar que a arrecadação está baixa, né? A partir do momento, como o senhor disse, que abre mão, né, o que chamou muita atenção, de uma grande arrecadação e de uma dívida também que tinha muito grande com justamente as locadoras de veículos. Então você tem mecanismos, o Estado, na verdade, para você deixar o Estado numa situação mais delicada, você reduz a arrecadação, né? Aí está delicada porque reduzir. Porque eu deixei de recolher esse determinado tributo, eu deixei de fazer esses movimentos relacionados à questão que envolve a exigência desses recursos, né, que são devidos nas transações. E muitas dessas transações, esses tributos, Carlos, quem paga? Somos nós. Você e você. Você vai ali numa empresa, compra televisão, paga 18%. Aí você já tira do seu dinheiro e deixa lá para aquele empresário que você comprou televisão para ele repassar. Em determinado momento ele não repassa, ou ele, sei lá, parcela. Tem situações que são legais, permitidas. Mas você usar todo esse discurso aí, e você fazer ações, o aumento do secretariado, assim, não que eles não mereçam ganhar, mereçam, mas, poxa, 5 anos de governo quase, por que não foi paulatinamente? Aliás, no início, inclusive, havia promessa de que determinados secretários sequer receberiam. Durante a campanha, inclusive, teve até ida a cartórios para fazer registros de que o secretariado não receberia, são pessoas abnegadas que estavam lá para fazer uma modernização do Estado. Alguns discursos, Bruno, me deixam muito preocupado, não é? Enquanto estando no sindicato e estando aqui, enquanto cidadão de Araxá, pai de 2 filhos, me deixa preocupado. Sabe, algumas coisas que se vendem como sendo algo necessário para a economia, né, que vem do liberalismo ali, essas ações são ações que lá no passado levaram à quebra da Bolsa dos Estados Unidos, da Grande Depressão de 30. E quem que entrou depois para salvar todo aquele cenário, para botar ordem na casa? O Estado. Então a gente tem que tomar cuidado, sabe? É importante, o capital é importante você ter esse equilíbrio entre as energias, mas você tem que ter um viés do Estado brasileiro, que é o Estado social, que é o Estado que tem que se equilibrar ainda para que possa, no futuro, ter uma situação de liberalismo mais pujante. Doutor Renato, nosso tempo é curto, né, mas eu gostaria de agradecer muito, né, a sua presença aqui trazendo esse assunto e até, né, o motivo, né, desse convite. Como eu disse ao senhor, eu acho que é importante a população entender essas demandas, que assim como a população também apoia na cobrança da saúde, da educação, a população também precisa, né, cobrar pela segurança pública. Então, esses benefícios, né, que a segurança pública também precisa, né, como a gente falou aqui no decorrer da entrevista, a população também precisa abraçar essa causa, né? Então, eu acho importante a gente trazer esse assunto para o rádio, para que as pessoas, né, tenham conhecimento do que vem acontecendo e dessas cobranças que são feitas pela segurança pública, que a gente admira, né, Carlos, e todos os dias a gente fala, né, sempre quando tem uma investigação, quando tem um acontecimento, a gente sempre aqui enaltece o trabalho da polícia militar, da polícia civil, que apesar dos pesares, né, que vem acontecendo, como o senhor disse também ao longo da entrevista, é sempre muito efetiva no seu trabalho, muito certa naquilo que faz, né, e é isso que garante que a cidade de Araxá esteja aí, né, como uma das cidades mais seguras, o estado de Minas também bem posicionado como um estado seguro, e a gente parabeniza sempre, né, aí, o trabalho de toda a força de segurança do estado. Bruna, eu agradeço mais uma vez o convite. Para mim é sempre uma alegria, muito honroso vir aqui na Rádio Imbirara, estar com vocês, falar para o público de Araxá e da região aqui, e hoje, né, pelo stream do planeta, né, que puder estar acompanhando, mas é muito honroso, tá? É honroso também ouvir seus registros, seus elogios. Eu posso assegurar para você, Bruna, aqui em Araxá, em outros pontos do estado de Minas, nós, os delegados de polícia, os policiais civis, militares, penais, socioeducativos, toda essa classe de agência de segurança pública, a gente se dedica muito, a gente se entrega muito, a gente se envolve muito com o serviço. E muitas das vezes, com as limitações que o cidadão que nos procura numa delegacia vê, até do nosso atendimento, muitas vezes ela é decorrente de uma situação muito maior, sabe, que o Carlos tratou, que é a nossa falta de infraestrutura, falta de pessoal, a gente não consegue atender todas as ocorrências, mas aquilo que nos é permitido é feito com muito zelo, com muita entrega, sabe, com muita qualidade. Precisamos evoluir? Todos nós precisamos,
a Polícia Civil, nós enquanto pessoas, a Polícia Civil, os órgãos de segurança pública do Estado, mas nós temos excelentes resultados, nós temos excelente desempenho, uma excelente desenvoltura enquanto agentes de segurança pública, e nós precisamos ser reconhecidos. E como que faz isso? É a sociedade. Hoje as redes sociais têm um poder muito grande, né? As pessoas, elas conseguem se mobilizar, a gente viu isso, tem visto isso rotineiramente. Nós precisamos desse apoio. Precisamos do apoio em relação à nossa recomposição. É importante para os órgãos de segurança pública. Precisamos do apoio da sociedade na modernização da Polícia Civil, que nos foi prometido no ano passado, e dessa modernização nós só vimos a saída do Detran até agora. Nós vamos exigir essa modernização. Ela nos foi prometida também na Polícia Civil e ela não veio ainda. Veio só um item que interessava a base que estava lá, que é a questão que envolve a saída do Detran, tá certo? Precisamos contar com a população em relação a qualquer tipo de ato, qualquer tipo de discurso que vise ao desmonte do serviço público. Nós não podemos abrir mão disso, nós não estamos no estágio da nossa república, da nossa democracia, que permite isso, tá? Nós precisamos avançar enquanto democracia, avançar enquanto sociedade e mais adiante fazer o que for necessário para poder equilibrar determinadas forças. Mas hoje nós estamos ainda nessa formatação, e essa formatação social, ela não nos permite determinados luxos vistos em outros países. Nós estamos caminhando ainda. Mais uma vez, Bruno, muito obrigado pelo Sindicato dos Delegados de Polícia Civil, Sindepo Minas. Eu agradeço esse espaço aqui, me coloco à disposição, Carlos, de vocês, da Rádio Ibiara, para aquilo que for necessário a gente puder trazer esclarecimento para a sociedade. Com certeza. Obrigado.